comecei nessa área de um jeito que é muito comum para os designers, que é começar como editor de vídeo. Então eu comecei muito cedo, desde os 13, 14 anos eu já estagiava em produtoras de vídeo. Isso lá na minha terra, que eu sou de Belém do Pará, né, não sou daqui de São Paulo. Então eu comecei estagiando lá e na época parecia uma migração natural para a computação gráfica. Hoje em dia é menos assim, as pessoas começam a editar e se dedicam mais ao trabalho de edição, acabam fazendo carreira como editor e tal. Mas naquela época era muito comum você conhecer editores de vídeo que migravam para a computação gráfica, porque nas produtoras pequenas o editor tem que fazer tudo. Ele tem que fazer a vinheta, tem que fazer o efeito, tem que fazer o chroma, ele tem que fazer tudo. Tudo que faz parte do trabalho de finalização é o editor que acaba fazendo. Então eu sempre tive que, além de editar o material, fazer computação gráfica também, coisas simples. O começo da carreira mesmo já foi aqui em São Paulo. Eu fiz um trabalho em 2002 lá em Belém com um diretor daqui de São Paulo. E ele me convidou depois desse trabalho para trabalhar na produtora dele, que ele estava recém abrindo uma produtora em São Paulo, ele me convidou para vir para cá. E aí foi aqui que eu fiz os contatos, né, que eu consegui enfim, me encaminhar melhor nesse mercado. Assim, antes do SBT, como diretor de arte ou como uma função parecida, né, eu tive duas passagens na Rede TV e na Teleimage, que é uma empresa que faz parte do grupo Casablanca, que é uma casa de pós-produção, de efeitos especiais e tal. E eu acho que as duas experiências foram muito válidas, assim. Na verdade, nesse mercado, quanto mais você circula pelo mercado, quanto mais pessoas diferentes você conhece, quanto mais projetos diferentes você trabalha, mais você acrescenta. Não, proposta recusável não. Teve uma vez, acho que em 2008, que eu recebi um convite. Estavam abrindo uma produtora em Dubai, nos Emirados Árabes. E é uma produtora conhecida porque vários brasileiros foram para lá. Só que aí me pareceu uma escolha estranha, né? Porque não era uma proposta financeira irrecusável, como você está mencionando, e seria uma cultura completamente diferente, um país completamente diferente, que você não tem a menor ideia de como funciona. Então parecia que não fazia muito sentido aquela escolha. Eu acho que assim, tem um critério básico que é aquilo que está sendo feito no momento, né? O que o mercado está vendo e o que o mercado está pedindo no momento. Esse é um critério que você tem sempre que ter em mente. Vai produzir uma abertura hoje, ela tem que ter cara das coisas que estão sendo produzidas nessa época. Se você apela, por exemplo, para um metal dos anos 80, acaba que o seu trabalho fica datado. As pessoas olham e falam, nossa, isso tem cara de antigo. Então esse é um critério que você tem sempre em mente. Mas além disso, tem um critério que eu acho até que é até mais importante, é o critério pessoal. É aquilo que a tua experiência te diz que funciona, ou que não funciona, ou que pode funcionar, enfim. Você tem que usar esse feeling sempre que possível. Até porque não tem como você fazer apostas certas, de dizer que esse projeto vai dar certo. Você aposta e confia nos teus critérios. Mas eu acho que o critério pessoal é um critério bastante importante. Até porque ele é fruto das tuas experiências, da tua vivência, de tudo aquilo, todos os filmes que você viu, todos os livros que você leu, as revistinhas em quadrinho que você leu na infância. Tudo isso forma uma bagagem que aos poucos vai moldando esse seu critério. Tem uma tendência ali que você tem que estar atento, não como regra rígida. Eu tenho que fazer o que está sendo feito. Não. Isso é um parâmetro básico para você não sair muito do que o mercado está pedindo, está produzindo, enfim. Quando você já tem uma equipe formada, você mais ou menos conhece o perfil das pessoas. Então, no caso, assim, o coordenador desse departamento é o Itamar, né? Então ele já conhece o perfil de cada profissional que trabalha aqui. Então, quando chega um projeto, tem sim uma reunião inicial, que é a reunião de briefing, né? Que a gente entende o que é o projeto, quanto tempo a gente tem, o que se espera desse projeto. A gente tem essa reunião inicial. Mas quanto à divisão de tarefas, pelo menos nessa equipe aqui, não é muito comum ter uma reunião para dividir tarefas, porque a gente já conhece o perfil de cada um. Então a gente já sabe, por exemplo, que o Itamarzinho, que é o animador de personagem, é um excelente animador de personagem, e é isso que ele faz. Então a gente sabe que tudo que depender de animação de personagem no projeto vai para a mão dele. A gente tem um Thiago Batista, que é o nosso modelador, que é o que faz os modelos em 3D de tudo que a gente vai fazer. Então a gente já sabe, não tem que ter discussão a respeito. A gente já sabe que tudo que tiver de modelagem vai para a mão do Thiago. Mas isso acontece quando você tem uma equipe que já se conhece, uma equipe relativamente afinada, então isso é mais comum. Quando você lida com equipes maiores, por exemplo, na Casablanca a gente lidava com equipes de 50 pessoas. Então aí sim tinha reuniões para divisão de tarefa. Você tinha um período do projeto que você sentava todo mundo junto e definia quem preferia fazer o quê, ou quem tinha o melhor perfil para fazer determinada tarefa. Aí, nesses casos, sim. Então, por exemplo, a abertura do próximo projeto que a gente está fazendo, que é a Patrulha Salvadora. Esse projeto ele já veio definido pelo diretor. Ele já tinha uma ideia dessa abertura, ele já chegou com essa ideia, e o que a gente fez foi refinar a ideia dele.
Mas acontece também deles chegarem com um cheque em branco, dizendo, ó, vocês podem criar à vontade. Então eles dão os parâmetros, dizem como vai ser mais ou menos o programa, dão os parâmetros para a gente seguir e a partir daí a gente desenvolve. A diferença, assim, a primeira diferença é de ritmo de produção. Em cinema você produz com muito mais tempo para produzir. Quando você começa o projeto, às vezes você tem ali 1 ano, 2 anos até ver o produto acabado. Então isso faz toda a diferença. Primeiro porque você pode criar conceitos mais rebuscados, mais complicados, você tem mais tempo para pensar nesses conceitos, você pode, enfim, pode viajar mais. E na televisão você não tem esse tempo. Na televisão tudo é imediato, assim, a gente recebe o projeto, acho que o maior projeto que teve aqui foram 3 meses de prazo. Mas isso é muito raro. Normalmente o prazo está ali em 1 mês, 2 meses no máximo, assim. E às vezes o prazo é de semanas. Você tem 1, 2 semanas para desenvolver um projeto. Então isso de cara faz toda a diferença, né? O ritmo de produção, o ritmo de criação, o ritmo com que as coisas, você vai vendo o resultado é completamente diferente, né? Tem a diferença também de linguagem, né? A televisão tem uma linguagem muito mais chamativa, tudo é mais gritante, tudo tem que chamar mais atenção. Porque a televisão, no cinema você está com o público na sua mão. O público está sentado ali, olhando para o seu produto, então você não tem que cativar. Na verdade você até tem para tentar manter aquele público fiel, mas é diferente da televisão quando a pessoa tem um controle remoto na mão e está zapeando. Então se o teu produto não chamar a atenção, ela vai passar. Ela vai passar direto, ela não vai parar no seu canal. Então as coisas têm que ser muito mais chamativas e o ritmo da linguagem é mais rápido. Porque na TV também a pessoa não dá tempo para você... Se a gente fizer uma abertura muito longa, em que as coisas demoram muito para acontecer, a pessoa se entedia e muda de canal. Olha, esse segredo, se você descobrir, você me conta. Porque a gente está sempre buscando, né? A gente nunca acha que, enfim, que dominou a ferramenta ou que dominou essa linguagem. A gente está sempre buscando. Então está sempre olhando referências novas. Nossa internet aqui está sempre aberta com sites de referência, a gente está olhando, tem livros, a gente assiste filmes, toneladas de filmes. A gente está sempre olhando referência. Porque no momento que você acha que você chegou na excelência, é o momento que você começa a fazer bobagem. Assim, eu acho que tem assim, um nível de confiança técnica que é importante você ter. Então, quando você começa na carreira, você não domina a ferramenta muito bem, então você não se sente confiante para fazer determinadas coisas. Ou às vezes um cliente chega com um projeto e você prefere passar esse projeto adiante, porque você não tem confiança para desenvolver aquela técnica. Então essa confiança técnica é importante ter, até para quando o diretor chegar e dizer, ó, eu quero uma abertura cheia de efeito e tal, e você dizer, tá bom, a gente vai entregar. Assim, eu acho que tem assim, um nível de confiança técnica que é importante você ter. Então, quando você começa na carreira, você não domina a ferramenta muito bem, então você não se sente confiante para fazer determinadas coisas. Ou às vezes um cliente chega com um projeto e você prefere passar esse projeto adiante, porque você não tem confiança para desenvolver aquela técnica. Então essa confiança técnica é importante ter, até para quando o diretor chegar e dizer, ó, eu quero uma abertura cheia de efeito e tal, e você dizer, tá bom, a gente vai entregar. Conhecer muito bem um software de computação gráfica, um software de edição, não vai te fazer um bom designer, não vai te fazer um bom diretor de arte e não vai te fazer um bom editor de vídeo. O que você tem que conhecer é a linguagem. O software é o de menos. O software você aprende. O software você faz um curso de 6 meses, de 4 meses, e você aprende o software. Mas a linguagem é uma coisa que você leva a vida inteira para aprender. E a gente continua aprendendo, está sempre aprendendo. Acho que todo mundo, pelo menos assim, todo mundo da minha faixa etária que trabalha nessa área, foi muito influenciado pelo cinema americano dos anos 90, né? Era tanto efeito especial, era tanto filme, né, cheio de efeito, que a gente acabou não resistindo e migrando para essa área. Então, acho que a minha maior influência foi efeito. Apesar de ter muita gente na área que foi influenciado por quadrinho, muita gente que foi influenciado por série de televisão, isso é bastante comum. Mas eu acho que o mais comum é a influência do cinema. Porque a gente cresceu ali nos anos 80, 90, quando todos os filmes eram carregados de efeito especial, no filme de fantasia, filme de aventura. Então isso acabou cativando. Durante a adolescência você ia vendo, cada vez ia saindo um filme melhor, uma coisa mais impressionante. E aquilo ali, pelo menos para mim, não tinha como resistir. Às vezes você descreve uma cena para alguém e você tem toda a impressão de que a pessoa está enxergando do mesmo jeito que você, mas ela não está. Ela tem uma visão particular daquela cena. Então, enfim, se eu recebo uma descrição do meu coordenador, por exemplo, de uma cena, na hora que eu executo, às vezes não fica exatamente como estava na cabeça dele. Então a gente começa a afinar até os dois entrarem no acordo. Mas é muito comum de você criar coisas mesmo para você. Você cria uma cena e você mesmo realiza e a cena não fica do jeito que você imaginou. Mas mesmo quando não chega, tem maneiras de você adaptar, tem maneiras de você corrigir. E quando você não consegue, tem alguém na equipe que vai contribuir para você conseguir.
Isso, assim, sempre acontece. Às vezes eu não consigo pensar numa solução, mas alguém vem e dá uma contribuição que você fala, putz, era o que eu estava procurando. Essa era a solução que eu queria. Sim, tem um trabalho que a gente entregou recentemente, que é a abertura de um programa aqui do SBT que chama Famoso Quem, e já está no ar, acho que já está no ar há umas 3 semanas, e dá para mostrar um pouco aqui para vocês. Então, esse projeto foi feito em mais ou menos um mês e pouco. Esse é um desses casos que a gente já recebeu o briefing do que deveria ser o projeto, então a gente deveria ter dançarinos e a cabeça desses dançarinos seria substituído por um ponto de interrogação. Porque nesse programa as pessoas fazem covers, né? Elas fazem covers de artistas famosos. Então, só que na abertura a gente quis dar esse lado de adivinhação, assim, de não revelar exatamente quem são as pessoas. Então, de fazer o público tentar adivinhar, por exemplo, quem seria essa personagem, ou quem seria esse personagem aqui, que no caso é até mais fácil de descobrir. Então, isso aqui foi rodado em chroma key, né, que é aquela técnica que você roda o material em fundo verde. E aí, enfim, recortado o chroma, feito esses elementos em 3D, tem todo esse acabamento que vocês estão vendo. Tem acabamento de luz. Eu vou desligar algumas camadas aqui só para vocês terem uma ideia, mas ó. Aqui ele vai ficando cada vez mais cru, né? À medida que eu estou desligando aqui, a gente vai vendo o resultado cada vez mais cru. Então todo esse acabamento a gente tem que fazer take a take até, enfim, chegar no resultado que se pretende, né? Eu acho que o conselho é aquele conselho meio clichê, né, que todo mundo dá, é estudo. Assim, tudo é baseado em estudo. Então, se você se aplica, se você assiste bastante referência, bastante filme, tem revistas de design. Hoje em dia, com a internet, a gente tem muitos sites de design, de fóruns. Tem o Vimeo, né, que seria a contrapartida do YouTube. O YouTube é mais popular e o Vimeo as pessoas colocam mais trabalhos mais bem acabados, assim, trabalhos relacionados a design e tal. É importante você estar sempre vendo esses sites, porque não tem muito como você fugir assim do que está sendo feito, da época que a gente está. Então isso é uma coisa importante.